Olá, Diego Mangabeira aqui. Eu quero falar com você agora sobre o seu propósito. Na verdade, eu quero ajudar você a encontrar o seu propósito, principalmente utilizando três chaves para você conseguir abrir essas portas que estão fechadas, né? Em espanhol é cerradas que a gente fala, e tudo fechado e não consegue chegar nas oportunidades que você deseja. É óbvio que muitas das vezes que você fala sobre propósito, as pessoas pensam muito em trabalho. Inclusive eu vou falar sobre isso nesse vídeo, nesse podcast, a respeito disso. E acontece muito, né? A gente costuma, às vezes até por causa do nosso ambiente, as pessoas falando sobre isso, vídeos, cursos, treinamentos que às vezes você pode ter sido impactado sobre isso. É óbvio que a primeira coisa que pinta na sua cabeça é aquela frase que até desde criança você escuta, né? Então fica no seu subconsciente. O que você vai ser quando crescer? O que eu vou ser? Aonde eu vou trabalhar? Eu quero ser astronauta, eu quero conhecer os planetas, quero ser jogador de futebol, né? Eu quero trabalhar com moda, né? Eu quero, por exemplo, viajar o mundo, né? Então cada um tem um sonho, é óbvio, você que está agora aqui me ouvindo, me escutando, me sentindo, sabe que tem o seu sonho, algo muito particular, muito íntima, né? Muito íntimo em relação a você e, obviamente, que isso vai delinear, por exemplo, a sua personalidade, a forma que você gosta das suas coisas, até mesmo as cores que você admira, né? Você gosta de cores as quais às vezes eu não gosto tanto. E isso reverbera dentro de você a sua individualidade. Isso é muito bacana. Então a gente vai falar sobre essas três chaves, porque o que acontece muito com as pessoas que estão procurando o propósito, elas entram às vezes numa ilusão, né? A primeira coisa que eu quero falar com você, propósito é algo que você sempre vai descobrir, né? Não é algo que você vai conquistar. Você vai conquistar, por exemplo, desenvolvendo isso ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória. E isso tem a ver com a profissão, é óbvio que sim, mas é como se fosse uma linha que acompanha, né? E até pegando um pouquinho da diferença entre a matemática, né, antiga, ou mesmo a matemática que as pessoas consideram hoje, e a matemática quântica, a verdadeira matemática que os antigos usavam, os antepassados, a matemática, por exemplo, quando a gente pensa em princípios das antigas civilizações, a gente tem o que é dinâmica, então, ou seja, você tem infinitas possibilidades. Então não é uma reta em si, mas você pode estar trabalhando agora como advogado, às vezes como um dentista, como um empreendedor na internet, às vezes você, por exemplo, está desempregado, procurando uma oportunidade profissional, e óbvio que isso é uma profissão, mas ao mesmo tempo, por exemplo, você tem um objetivo que você sabe que você se comunica bem, vamos pensar, né? Então a primeira chave que eu quero falar para você é ter essa clareza em relação ao que você faz bem. Então vamos pensar, vou colocar no papel aí junto com você, pega um papel agora, uma caneta, um lápis, alguma coisa para você anotar, não adianta nada você só me escutar, me ouvir ou mesmo me assistir e você não fazer nada, porque isso vai te ajudar muito a tirar aqui da sua massa cinzenta e colocar no papel, ou mesmo até do seu coração em relação à sua própria essência, como a gente fala, o fogo abrasador, o fogo íntimo, que é a sua essência, que é o seu coração, que também pensa, afinal ele tem neuritos sensoriais, uma capacidade, um sistema nervoso próprio. Então, peraí, vamos lá pensar sobre isso. Então, o que você faz bem? Ah, Diego, eu me comunico bem. Então, você tem o quê? Uma habilidade de comunicação. Ah, Diego, eu sinto que eu escrevo muito bem. Assim, quando eu escrevo até uma mensagem, fica muito claro. Às vezes no trabalho isso me ajuda. Eu já fui promovido por causa disso. Então você pode pensar em relação às suas habilidades de escrita. A gente fala isso até na internet, a gente dá um novo nome que chama copywriting, né? Basicamente é uma habilidade que nós temos de você escrever textos, áudios, né? Você transcrever áudios, você, por exemplo, colocar algum texto num blog, num site, ou mesmo você conseguir colocar de uma maneira simples a sua mensagem. Isso chama copywriting. É uma palavra em inglês, é óbvio, mas seria no sentido de você ser uma pessoa que escreve bem, tá? Ou mesmo, você pode ter aquela habilidade em relação a contar histórias, né? Então, eu sei, por exemplo, passar minha mensagem através de metáforas, através de histórias. Então você tem um dom da oratória. Então você se comunica bem através de história. Isso é uma habilidade. Nem todo mundo vai conseguir, pode até treinar, mas se é algo natural seu, se é algo que na verdade você desenvolveu ao longo da sua vida, até mesmo contar piada, que às vezes é engraçado, né? Dá um choque de realidade. Piada é muito bom humor sempre é bem-vindo, né? E quando a gente pensa nesse sentido, você tem essa habilidade. Pode ser que você não tenha nenhuma dessas habilidades agora. Talvez você é o extremo oposto. Diego, eu não sou uma boa comunicadora, eu não escrevo bem,
eu não consigo contar piada. Então, você pode ser uma pessoa introvertida, às vezes mais tímida. E nesse conceito, você pode ser uma pessoa que analítica. Você pode ser uma pessoa que sabe ver os fatos, né? Então, nesse sentido, você é uma pessoa que, num cargo, por exemplo, em relação a uma empresa, vamos dizer, você seria muito bom na análise desses dados, né? Na sua vida, você pode ajudar outras pessoas, vamos pensar assim, a encontrar, por exemplo, esses fatos que originaram o problema da pessoa, né? Às vezes, então, como um mentor, um coach, alguma coisa nesse sentido. Você é como um conselheiro, uma conselheira, no sentido de você conseguir enxergar, né? Em inglês a gente fala big picture, que seria o que? A grande imagem de tudo. Você consegue avaliar, né, o momento começo, meio e fim, e essa é uma habilidade. Nem todo mundo consegue fazer isso. Quando a gente fala até nesse sentido em relação ao cérebro, a gente utiliza o quê? O neocórtex, que é a parte mais desenvolvida do nosso cérebro, que é a capacidade que nós temos de tomada de decisão, que fica aqui no pré-frontal, por exemplo. Você conseguir trazer uma racionalidade para algo que é emocional, tá bom? Então, a primeira chave é essa. A primeira chave é você deixar claro qual que é a habilidade que você tem de verdade. Todo mundo tem uma habilidade. Às vezes as pessoas chamam de dom, chamam de hábito, é a mesma coisa, tá? Essa é a primeira chave. Segunda chave. Sabendo qual é a sua habilidade, por isso que eu não posso fazer esse exercício para você, você tem que fazer. O segundo exercício é desenvolver essa habilidade que você tem, até para você chegar no seu propósito. É óbvio que tem gente que vai se comunicar para chegar no seu propósito de ajudar mais vidas, ajudar mais pessoas, ou mesmo conseguir destravar outras pessoas que você sabe que no fundo, sendo um ser de luz, divino, quântico, eletromagnético, você quer que mais pessoas também acordem, né, para ver essa beleza da vida, essa estética, essa arte que habita em tudo, essa matemática que habita em tudo. Então, nesse sentido, o desenvolvimento é natural. Então, vamos pensar. Se uma pessoa raciocina bastante, então como que eu posso exercitar isso? Lendo mais, né, provavelmente. Né? Então, vou dar algumas dicas. É óbvio que não vai servir só isso, mas são exemplos que podem deixar mais claros o que eu quero passar. Pode ser ler mais. Então, o hábito da leitura, você vai utilizar a sua visão. Obviamente que aqui no hospital que você vai passar essa mensagem para o seu cérebro, que vai ser descrito em relação a imagens, memórias, experiências passadas, e isso faz com que você tome melhores decisões. Também, vamos pensar palavras cruzadas. Sudoku, você pode pensar em relação à meditação, né? Ou seja, você controlar seus chakras, você controlar todos os pontos de energia dentro do seu corpo. É óbvio que você vai ter um controle emocional, físico, mental muito maior e, obviamente, para uma pessoa que não sabe para onde que está indo, emocionalmente ela está abalada, você pode trazer essa âncora, essa raiz que ela está precisando. Para você que já se comunica bem, por exemplo, é óbvio que se comunicar mais, né? O treino é fundamental. Então, gravar mais vídeos, às vezes você não vai trabalhar com isso, né? Por isso que desassocia, né? Desassociação, ou seja, tire da cabeça que propósito é profissão. Talvez você nunca vai trabalhar em relação à comunicação. Você não vai ser um palestrante. Você vai, na verdade, se comunicar, mas às vezes você vai desenvolver isso através de vídeos que você grava para você mesma, para você mesmo, e não tem problema. Mas o meu convite, é óbvio, que eu falaria para você, se você se comunica bem, grava. Cria um canal do YouTube, cria um podcast, eu não sei. Né? Vai muito de você. E vai muito não só de você, mas da coragem que você tem de expor a sua voz para o mundo. Hoje, com a internet, a disponibilidade que você tem de alcançar qualquer pessoa, independente da língua, português, inglês, espanhol, chinês, mandarim, francês, javanês, qualquer coisa, tailandês, qualquer coisa, você consegue chegar nas pessoas. O grande lance é na sua coragem. Será que você tem coragem para fazer isso? Essa é a primeira pergunta. Segundo, quantas pessoas você quer impactar? Né? Então aí, chegando nesse aspecto, né, para a gente finalizar, a gente chega no terceiro aspecto em relação ao propósito, que são metas. Sem metas, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E aquelas metas enraizadas que não podem mexer, é óbvio que não. Ao mesmo tempo, elas devem ser escritas. Por que devem ser escritas? Porque você utiliza o seu dom da visão, você utiliza o quê? A escuta ativa e, obviamente, você sente que aquilo é importante. Uma pessoa que, na verdade, não tem meta, ela conclui apenas 30% daquilo que ela quer. Quando você escreve uma meta, você tem chances daquela meta, daquela cocriação, daquela manifestação acontecer quase 70%. Por isso que está a grande chave. As pessoas às vezes ficam, eu vou pedir, eu vou orar, eu vou fazer o Ho'oponopono, eu acredito no milagre, meu eu superior vai aparecer aqui, um pleidiano, arturiano vai aparecer aqui e salvar minha vida. É óbvio que não vai dar certo. Por quê?
tem a sua contribuição, é 50-50, né? O seu propósito precisa dos seus 50%. O universo, a existência, Deus, da forma que você chamar, vai com outros 50%. Então, assim, se você tiver metas, por exemplo, eu vou fazer cursos para melhorar minha comunicação. Eu vou fazer cursos para melhorar minha leitura, às vezes memorização dinâmica. Pode ser em relação, às vezes, por exemplo, a andar de bicicleta, né? São outras competências e ajudar as pessoas na parte do exercício físico para o corpo. Pode até ser em relação à meditação, né? Você colocar metas de meditação. Ah, Diego, mas eu não sou uma pessoa que, na verdade, não gosta de ter meta. Não tem problema, mas é bom que você coloque teste com você. Eu faço muitos testes comigo mesmo, com a minha pessoa. Isso já há 15 anos. Até para eu dizer, ó, isso aqui eu já fiz, aconteceu isso comigo e pode acontecer isso com você. Você quer? Você topa? Então, assim, não adianta. Uma pessoa sem experiências é uma pessoa que, na verdade, não sabe de nada. E uma pessoa sábia, ela sabe que, no fundo, ela não sabe nada. Então, ou você é sábia, você é uma pessoa sábia, ou você é arrogante. Por isso que tá. Nessa terceira chave para você concluir o seu propósito, a humildade vai direcionar o seu caminho. Sem humildade, você não vai conseguir desenvolver o seu propósito 100%. Você vai achar que desenvolveu, mas no fundo, vai voltar para trás, você vai se arrepender, vai falar que eu vi um vídeo na internet, aquele cara falou um monte de coisa, não deu certo comigo. Mas não é que não deu certo com você, porque, como eu falei, é 50% seu. 50% que é do resto. E aí, às vezes, você vai ter que colocar, às vezes, mais, porque você é uma pessoa que não acredita em você, é vitimista, coitadista, você sempre acredita que, na verdade, nada pode acontecer de bom para você. Aí tem coisas além do propósito que a gente deveria desenvolver. Por isso que eu quero te dar uma dica muito importante para a gente finalizar esse vídeo de clica no primeiro link da descrição. Com certeza, a gente pode te ajudar em relação aos seus próximos passos. Além dessas 3 chaves para o seu propósito, é óbvio que a gente quer também te ajudar em outras partes da sua vida. Afinal, você pode estar tendo dificuldades ou mesmo você quer alavancar os seus resultados. Então, clica no primeiro link da descrição que vai poder te ajudar bastante, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço e nos vemos em próximos vídeos e áudios. Até logo, gente. Tchau, tchau.